E aí pessoal, meu nome é Norton, eu sou estudante de filosofia da Universidade Federal de Uberlândia e eu vou gravar esse vídeo rápido para auxiliá-los no estudo do PET, que é o Plano de Estudo Tutorado, que vocês devem ter aí na casa de vocês. O tema do vídeo é Liberdade e Determinismo, que faz parte da primeira semana do volume 6. Esse tema é bastante amplo, né? Então eu vou tentar apenas dar uma noção geral do que é determinismo, do que é liberdade e outras posições a esse respeito. Depois de realizada essa introdução, eu também vou fazer um breve comentário dos dois textos que vocês têm no livro, para tentar auxiliá-los no entendimento e aprofundamento deles. Então, bora lá. Nesse primeiro slide aqui, eu vou começar com uma pequena definição de determinismo, que seria o princípio ou a tese segundo o qual tudo no universo, ou se vocês preferirem, tudo na realidade, até mesmo a vontade humana, está submetido a leis necessárias e imutáveis, ou seja, leis que não conseguimos evitar e que nunca mudam. De tal forma que o comportamento humano está totalmente pré-determinado pela natureza e o sentimento de liberdade não passa de uma ilusão subjetiva. Então seria como se tudo que existisse, até mesmo o ser humano e as suas ações, já estivessem pré-determinados a serem e a agirem de tal forma. Então, nesse sentido, nós não seríamos livres. E quando tomamos uma ação, o que está acontecendo na verdade já estava pré-determinado a acontecer daquela forma. E esse sentimento que temos de que somos livres e donos das nossas ações é na verdade apenas uma ilusão, ou seja, um engano que nós cometemos ao achar que nós somos os condutores das nossas próprias ações. Para ilustrar um pouco melhor o que eu quero dizer, eu separei esses dois exemplos. O primeiro seria o das bolas de bilhar. Então, imagine que você está lá num churrasco com a sua família ou com seus amigos, não sei, e tem lá uma mesa de sinuca, ou bilhar, né? Não sei como você chama esse jogo. E aí você joga uma bola em direção a outras bolas, né? Geralmente a bola branca em direção à amarela, aí no caso do desenho. No momento em que ela está se movendo, nós realmente acreditamos ser necessário e inevitável que ela se mova daquela forma, que ela bata exatamente naquelas outras bolas e faça exatamente aquele movimento. Ou seja, e nós ainda acreditamos que se eu jogasse a mesma bola na mesma direção, no mesmo instante, com as mesmas condições, ela irá repetir de maneira idêntica aquele mesmo movimento que ela realizou anteriormente, né, quando eu tinha feito aquilo. Ou seja, quando nós acertamos uma bolinha, parece que tudo, exatamente tudo que ela for fazer, é um resultado necessário e imutável da minha batida nela e da posição das outras bolas. A gente também pode acrescentar outras coisas, como tipo, o nível da mesa, né? Se ela estiver mais alta de um lado do que do outro, geralmente acontece bastante isso. Ou o vento, né? Se estiver batendo algum vento suficientemente forte para empurrar ela, né? Coisas desse tipo. Vou chamar tudo isso de fatores, né? Então, ou seja, são muitos fatores que influenciam o movimento da bola, mas acreditamos que se todos esses fatores forem idênticos, o seu movimento sempre será o mesmo. E a gente pode saber qual é o movimento se a gente conhecer todos esses fatores, né? Um outro exemplo, que talvez seja ainda mais fácil de visualizar, é o do dominó, que é a figura do lado aí, da direita. Eu acho que a maioria de vocês já deve ter visto, né, aquela brincadeira de colocar vários dominós, um do lado do outro, fazendo um caminho gigante. E aí você empurra o da ponta e ele vai batendo em um por um até conseguir derrubar todos que está no caminho deles, né? Então a ideia seria mais ou menos essa. A partir do momento que você bateu no primeiro, você sabe que ele irá bater em todos, no segundo, no terceiro e até o último, em todos, de uma maneira necessária e imutável. E não há nada que uma peça de dominó, vamos imaginar uma que está ali no meio da fileira, não há nada que ela possa fazer para evitar de ser empurrada e de empurrar da frente. É inevitável, ela simplesmente não possui nenhuma liberdade para conseguir mudar seu destino. Ou seja, temos que imaginar que nós seríamos essa peça de dominó que está no meio da fileira. E as coisas simplesmente vêm em nossa direção e não há nada que possamos fazer para não reagir. Simplesmente não temos nenhuma liberdade sobre essas coisas, né? Como se a gente estivesse sendo arrastado por uma correnteza. Nesse sentido, assim. Mas você pode
perguntar assim para mim, professor, mas nós não somos uma peça de dominó, não? Nós somos seres humanos, né, e possuímos liberdade. E é justamente esse o ponto principal que a tese determinista tenta desmistificar. Porque, afinal, nós acreditamos que a natureza está submetida a certas leis necessárias e imutáveis, e que a gente pode descobrir o que vai acontecer e tudo mais. Uma prova concreta disso, dessa nossa crença, é a meteorologia, né? Que seria a previsão do tempo. E coloquei uma imagenzinha aí para ilustrar. Ou seja, nós acreditamos que, conhecendo as condições climáticas de hoje, em vários lugares diferentes, nós vamos conseguir adivinhar se vai chover ou se vai fazer sol em Uberlândia na sexta-feira à noite, por exemplo. Que seria, vamos supor, amanhã. Ou depois de amanhã. E a prova disso é que a gente coloca uma blusa de frio, né? Antes de sair de casa, antes de ir pro rolê, se tiver com previsão de frio, ou se vai chover, a gente olha pro céu e acha que tá com cara de chuva, e a gente pega o guarda-chuva, né? Então, a gente realmente acredita que as coisas funcionam desse jeito. Então, a questão principal seria, igual tá aqui embaixo aqui, se a natureza parece estar submetida a leis deterministas, né? E nós também fazemos parte dessa natureza, então nossas ações já não estariam também pré-determinadas? Essa seria mais ou menos a questão, né, principal assim, do determinismo. Só para finalizar, eu fiz um desenho, essa obra-prima aí que vocês estão vendo, para tentar ilustrar melhor isso, como é que aconteceria esse determinismo no ser humano, né? Então, eu gostaria que você imaginasse que cada um desses pontinhos seria um acontecimento da sua vida. E que cada um desses acontecimentos levaram a outro acontecimento. Então, sei lá, você comeu alguma coisa, passou a fome e por aí vai. Então, imagine que a gente conhece tudo. Se a gente pudesse conhecer tudo, né? Desde o nosso nascimento até a infância, a adolescência, até atualmente, né? E que foram graças a todos esses acontecimentos que aconteceram na sua vida que te levaram a justamente nesse momento de agora. Ou seja, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, que é o balãozinho azul, né? São várias uma teia causal, né, que aconteceria, ou seja, nossas ações seriam essa grande teia causal que a gente está vendo, onde tudo já estaria pré-determinado, né? E bastaria apenas que a gente conhecesse os acontecimentos anteriores para descobrir o que aconteceu agora, né? Ou que basta a gente conhecer o antes e o agora para conhecer o que vai acontecer depois. No entanto, como nós não conhecemos, né, todos esses acontecimentos, nós temos a ilusão de que somos livres e de que somos donos das nossas ações, né? Essa seria uma ilusão. Então, seria mais ou menos isso, a ideia determinista do mundo e das ações humanas, né? Vamos continuar então. Em oposição a essa tese determinista, a gente tem a tese da liberdade. Essa tese, que é mais comum e que a maioria das pessoas acreditam, geralmente se acredita naturalmente nela ao longo da vida, né? Ainda mais se você nunca se questionou sobre esse assunto. Eu acho que esse é o papel da filosofia. A tese da liberdade, então, seria a de que nós possuímos a capacidade de agir por si mesmo, ou seja, a capacidade de nos autodeterminar. Então, nós seríamos, apenas nós, o responsável das nossas ações. Então, para fazer uma comparação com o exemplo dado no slide anterior, o fato de você estar assistindo esse vídeo é simplesmente porque você quis. Você, um ser humano, decidiu por livre e espontânea vontade assistir esse vídeo. E é por isso que estaria aqui, nesse caso. Eu listei 3 motivos que nos fazem acreditar nessa tese. Tem muitos, né? Mas eu escolhi esses 3. Primeiro, como eu já havia dito anteriormente, é que a liberdade é algo bastante intuitivo, né? A gente, ao longo de toda a nossa vida, sentimos que somos pessoas livres, né? Ou seja, quando nós tomamos uma ação, por exemplo, quando decidimos ir beber um copo de água na cozinha.
a gente tem a intuição de que fomos nós mesmos que tomamos essa decisão. Então isso seria um motivo assim, para acreditar nessa tese da liberdade, de que somos livres. O segundo motivo é que essa tese pode ser demonstrada pela experiência. Então, ou seja, no nosso dia a dia, ele legitima a tese de que somos livres, pois estamos constantemente tomando decisões e guiando as nossas ações. Além de que, caso alguém nos pergunte, ou para provar que somos livres, a gente pode pedir para ele nos dar algum desafio. Geralmente escolhemos aquela ação que prova que somos livres, né? Seria mais ou menos essa a ideia desse motivo 2. E, por fim, um último motivo que eu coloquei aqui é o de que, por mais que a tese determinista seja uma tese forte e bem elaborada, como acabamos de ver, mais ou menos, né? Que ela é bem maior do que eu disse anteriormente, essa tese ainda não provou empiricamente, ou seja, não provou através da experiência, o contrário. Então, a tese determinista ela não é suficiente para mostrar na prática que minhas ações são pré-determinadas. A gente não consegue prever as nossas ações, né? Então, como é que ela pode ser forte, né? Uma tese forte. Então, ainda não podemos considerá-la como a tese mais forte, por mais que ela seja boa. Não podemos descartá-la também, mas não podemos considerá-la mais forte, porque ela não passa de uma teoria sem nenhum embasamento empírico. É claro que esse argumento leva em conta o alto valor que damos para as ciências empíricas atualmente, né? Mas é um dos argumentos para se defender a liberdade. E, por fim, eu coloquei outras formas de ver o problema, né? Então, a primeira delas seria adotarmos um meio termo entre essas duas teses. Ou seja, nesse caso, nossas ações seriam um misto de influências externas e autodeterminação. Ou seja, tanto as influências externas quanto a autodeterminação. Então, por exemplo, o fato de você estar assistindo esse vídeo é tanto porque seu professor te influenciou a assisti-lo, como porque você quis assisti-lo. Então, nós não seríamos nem 100% livres e nem 100% pré-determinados. Estaríamos em um meio termo. Às vezes mais para um lado e às vezes mais para um outro. Né? Às vezes nossas ações seriam mais livres e às vezes seriam mais determinadas, assim, por assim dizer. Mas sempre elas seriam um misto. Ou às vezes pode ser só uma ou só outra, mas a gente tem as duas. E outra maneira de ver a coisa, que é segunda setinha, seria entender que há dois planos distintos da realidade. Então, de um lado teria o plano material, que segue aquelas leis do início do vídeo, que acreditamos serem necessárias e imutáveis, e do outro o plano mental, ou espiritual, plano da alma, eu não sei, do jeito que vocês prefeririam chamar, que não seguiria essas leis. Então a mente seria uma entidade que possui esse livre agir, nesse plano que é só dela. Então seria mais ou menos esse o segundo ponto. E por fim, uma última forma de ver esse problema é considerá-lo como um pseudo-problema, ou seja, a questão de sermos ou não sermos livres não existe, na verdade, ela não é um problema. Seria, por exemplo, um erro de linguagem. Um exemplo desse tipo de pensamento é o de afirmar que noções abstratas como liberdade, determinismo, elas não fazem sentido, porque elas não estão dizendo nada sobre a realidade. Você não vê a liberdade, você não vê o determinismo. Então seria apenas um jogo linguístico, uma confusão de conceitos nesse tipo de pensamento. Outra coisa também, antes de continuar para o próximo slide, que eu não coloquei aqui, é que queria dizer que nesse nível da discussão em que estamos, não necessariamente implica em alguma ação moral ou política. Por exemplo, eu posso acreditar que a tese determinista possui melhores argumentos do que a tese da liberdade. Então eu posso achar que realmente as coisas são determinadas. Mas, no entanto, isso não significa que quando uma pessoa comete um crime, eu acho que ela não deve ser considerada inocente. Opa, eu acho que ela deve ser considerada inocente. Pois não necessariamente uma coisa implica na outra. Então eu posso, por exemplo, considerar a política como o bem comum.
e para que haja um melhor convívio entre as pessoas, tem de haver leis e punições para os crimes. Então não é porque eu acredito em uma tese ou na outra que vai necessariamente implicar em outras consequências. É importante a gente ter bastante cuidado com as consequências das teorias, porque há muitas formas de interpretá-las e coisas do tipo. Então, entendendo um pouco melhor esse assunto, que é uma introduçãozinha sobre liberdade e determinismo, eu vou comentar agora sobre os dois textos que vocês encontram no material. O primeiro deles é sobre o Diógenes e sobre a filosofia cínica. Então, nesse primeiro texto, já tem lá uma breve introdução do autor e da sua filosofia. Então, eu vou pular essa parte, porque aí vocês podem ler direto no texto. E eu vou direto para as características principais dessa filosofia e do Diógenes, né, no caso, que é uma figura enigmática aí na filosofia. Como esse vídeo é apenas introdutório, eu apenas elenquei essas 3 características principais. Tem muitas características, mas eu achei essas 3 mais importantes e que está bastante presente no texto, para ajudá-los a entender os textos. Essas 3 características elas estão bastante articuladas entre si. Então, por mais que eu tenha dividido elas separadamente, né, seria melhor que vocês se esforçassem para entendê-las como um todo único. Assim. Então, eu vou dizer rapidamente as 3 e vou tentar juntá-las numa ideia geral. Então, a primeira delas é a de que devemos nos esforçarmos para termos um autodomínio, ou seja, nos esforçarmos para controlar nossos desejos e principalmente controlar as nossas ações. E isso, para os cínicos, nos levaria mais perto da liberdade. Seria essa a primeira ideia. Além disso, na segunda ideia, há também uma busca pelo natural, uma busca para vivermos de uma maneira mais natural, que vou explicar aos pouquinhos mais para frente. E, em contrapartida dessa busca pelo natural, a gente deve combater o artificial, né? Que podemos chamar de convenções, que é uma palavra que eu gosto bastante para o cinismo, para essa filosofia. Mas que lá embaixo, nas atividades, vocês vão encontrar como cultura também. Então vocês podem entender esse artificial, essas convenções, como a cultura. Então, caso vocês encontrem lá depois. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem essas 3 ideias juntas. Se uma pessoa que é advogado, ou advogado no caso, né? Se fazer chuva ou se chover, ou fazer chuva ou se fazer sol, ela precisa necessariamente ir trabalhar de terno e gravata. Estou pensando assim hipoteticamente, né? Porque um advogado não necessariamente precisa de terno e gravata. Mas mesmo que ela esteja morrendo de calor, ainda assim há uma convenção que diz que ela deve usar essas roupas. Mesmo que não esteja escrito formalmente lá, que seja uma lei, mas é uma convenção, as pessoas querem e há consequências negativas se ela não for de terno e gravata para o trabalho. Então isso, para os cínicos, né, essas convenções, tipo usar um terno em dia de sol, seria viver uma vida artificial. Então, deixando de lado um viver de forma mais natural. Por isso, ao você ler esse primeiro texto, você vai ver o Diógenes fazendo um elogio ao cachorro, que é por isso que chama Diógenes o cão, né? E cinismo também vem de cão. Porque o cachorro, ele vive uma vida mais natural. E essa vida mais natural do cachorro traz consigo inúmeras vantagens, que nós deveríamos olhar para essas vantagens e se inspirar nelas, né? Nesse estilo de vida. Então, sendo assim, a gente, e juntando com a discussão anterior, com a introdução que eu dei sobre liberdade e determinismo, a gente pode imaginar que essas convenções seria para os cínicos as influências externas que querem nos determinar, ou seja, que querem nos obrigar a fazer as coisas como elas desejam. E a proposta do cinismo é justamente a contrária, é a de combater essas influências externas e agirmos como bem desejarmos, ou seja, agir por conta própria. Vale ressaltar que isso não significa que necessariamente você vai ser contra tudo que acontece na realidade, mas apenas que você vai ser contra tudo aquilo que é artificial, contra tudo aquilo que você julga não ser natural, né? Tipo usar terno num dia de sol. Se você acha que isso
não é natural, você vai combater esse tipo de atitude, né, de convenção, de cultura, coisas desse tipo. Então, seria mais ou menos isso. É claro que, assim, da minha opinião, né, a gente deve admitir que é uma atividade extremamente difícil, né, porque não é fácil fugir dessas convenções e agir por conta própria. Portanto, a gente precisa nos esforçar muito, né, para termos um autodomínio suficientemente forte para que consigamos se livrar de todas essas convenções e para que nos tornemos cada vez mais livres para agir. Por exemplo, uma das convenções de nossa época é a de que a cor azul só deve ser usada por meninos e a cor rosa só deve ser usada por meninas. Ou seja, é convencional o fato de meninos usar azul e meninas usar rosa. Sendo assim, vamos supor, hipoteticamente, que você seja um menino e quer usar uma camiseta rosa, ou que você seja uma menina e quer pintar o seu quarto de azul. Para que você consiga realizar essas ações, você vai precisar ter um autodomínio, ou seja, uma liberdade suficientemente forte para conseguir deixar de lado essa convenção e agir do jeito que te faz mais feliz. Pois, senão o que você vai estar fazendo, na verdade, não é agindo por conta própria, e sim cedendo aos fatores externos. Portanto, você não seria uma pessoa livre, de acordo com o cinismo, né? Então, para resumir brevemente a teoria, para a gente seguir, para os cínicos, os humanos então vivem artificialmente e de maneira hipócrita. E por esse motivo, muitos são infelizes, né? Pois se prendem a convenções ao invés de viverem do jeito que gostariam. Então, deveríamos, portanto, nos tornarmos livres e afastar de nós essas convenções, essas influências da cultura, focando em viver uma vida mais natural e do jeito que gostaríamos de viver, né? Seria mais ou menos essa a proposta do cinismo. Já o segundo texto, ele fala de uma obra chamada Cântico, da filósofa Ayn Rand, em que ela cria uma sociedade utópica. Nessa sociedade utópica, algumas características chamam bastante atenção. A primeira delas é que há uma substituição da individualidade em detrimento da coletividade. Ou seja, não se pode mais falar e nem mesmo pensar sobre um eu, apenas sobre um nós. Então, as pessoas não podem mais falar sobre si mesmas como indivíduos, mas somente no plural. Além disso, as pessoas simplesmente aceitam tudo que lhes é imposto. Então, dessa forma, suas preferências pessoais são totalmente deixadas de lado e apenas a vontade do Estado é realizada. E, por fim, a autora nos mostra que as pessoas naturalmente param de pensar e agir por conta própria e obedecem cegamente o Estado. Esses dois textos têm como objetivo nos causar inúmeras reflexões, né? Igual quase tudo na filosofia. E é claro que se você estiver disposto ou disposta a ler diretamente o texto da filósofa, tenho certeza que será algo de extremo valor e prazer para você, além de proporcionar um número muito maior de reflexões e de aprofundamento nessas reflexões. No entanto, como minha ideia é só dar uma breve introdução, eu gostaria de ressaltar duas reflexões que ele nos causa logo de início, assim, esse segundo texto. A primeira diz respeito à importância de pensarmos e agirmos por conta própria, ou seja, de sermos livres, de acordo com, mais ou menos, com a autora. Então, conforme você vai vendo as consequências negativas que acontecem com as pessoas nesse novo estado distópico, isso acaba nos gerando essa questão, sabe? Quão é importante para nós mesmos e para a sociedade que cada um de nós pensemos e agimos por conta própria? Qual a importância disso, né, para todo mundo? E a segunda reflexão, que segue na mesma linha da anterior, é a de refletir sobre a importância da liberdade de expressão, que é um tema bastante comum, né, nos dias de hoje. Então, devemos lembrar que nessa nova sociedade, criada pela autora, as pessoas não podiam falar das suas próprias opiniões. Então, elas eram silenciadas e punidas pelo governo, né, caso elas se expressassem. Isso nos faz pensarmos sobre o quanto importante é que haja a liberdade de expressão em uma sociedade, né?
Ou seja, e já relacionando um pouco com o tema da liberdade e determinismo. Se a gente simplesmente obedecer a um governo, seja ele um governo nazista, fascista, socialista, uma ditadura militar, ou como gostamos de falar atualmente, um governo de esquerda, de direita, enfim, mesmo se nós apenas obedecermos ele cegamente, nós não seríamos um povo livre, né? E muito menos pessoas livres. Seríamos apenas meros escravos da vontade dos nossos governantes, né? E por isso é importante ressaltar a importância de pensarmos por nós mesmos, agirmos sobre o que queremos e lutar por isso, né? Lutar pelo direito de eu e de outras pessoas poder se expressar e de poder decidir sobre um governo que irá ser responsável por todos que fazem parte daquela nação, né? Isso seria, de acordo com esse segundo texto, né, ser livre. Isso que tornaria as pessoas e a sociedade livre, né? Essa seria a ideia do segundo texto. Enfim, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha ajudado vocês a entender melhor os dois textos, né, e as atividades do material, e que auxilie-os a realizar os exercícios que tem no final. E acho que mais importante do que isso, espero que ele tenha ajudado a entender melhor essa discussão de liberdade e determinismo, que ela é muito importante, né, e acho bastante rica, principalmente na filosofia. E que ele tenha ajudado vocês a entender mais sobre o cinismo, que é uma filosofia que nos faz refletir bastante, é muito legal, e que também tenha ajudado vocês a entender melhor sobre o modo de funcionamento dos governos autoritários, né, e a importância da liberdade de expressão e da democracia, para que uma sociedade possa ser considerada livre. Caso vocês tenham interesse em ler o texto da filósofa, seria muito bem-vindo, né, para vocês verem melhor essa discussão. No mais é isso. Quero desejar bons estudos para vocês e uma ótima semana. Enfim, até a próxima.